E o Pedro, hein, pessoal? Novamente especulado em uma possível saída do Flamengo. De acordo com notícias do jornalista Fred Gomes, do Globoesporte.com, Pedro estaria conversando com o Zenit, que sinalizaria com uma proposta de 25 milhões de euros. Afinal de contas, esse preço é bom pelo Pedro? O Pedro vale isso, embora esteja insatisfeito? O Flamengo estaria fazendo um bom negócio ao topar essa transferência? Bom, vamos fazer uma análise de mercado aqui e entender tecnicamente, sem viés, se esse valor ele é válido pelo Pedro. E a análise de mercado, ela é, sim, uma das formações e atribuições dos analistas de desempenho. E caso você tenha interesse em iniciar sua trajetória na análise de desempenho, você tem a oportunidade aqui nesse canal, clicando no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, de contratar o curso do Laboratório do Futebol, um curso que eu já fiz, que é muito bom, introdutório, tu vai começar a tua carreira aí, e por R$ 15 por mês, tá? Ou 149 de uma só vez, a vigência do curso é eterna, infinita. Se tá sem tempo para fazer agora, aproveita a promoção, contrata aí clicando na descrição do vídeo. Então vamos falar de tática sem tatiquez, ou de mercado sem tatiquez, ou algo que o valha. Vamos lá. O Pedro é um cara de 26 anos, já não é um garoto, digamos assim, e ele é de 97, já fez aniversário. Então o mercado enxerga ele como exatamente 26 anos, tem 27 partidas somando jogos por Mundial, Brasileiro, Supercopas e Libertadores. Tá? A Copa do Brasil, os jogos que ele foi titular foi contra times menores, e Libertadores, ele teve jogos aí e campeonato estadual, a gente tira da conta aí por uma questão de coerência ao nível das competições. Desses jogos aí, ele disputou 27 partidas, 82% das partidas do time, entre as que ele entra e as que ele inicia. E é o artilheiro do time nessas partidas. O Pedro continua muito importante para o Flamengo, embora hoje com uma participação bem menor em minutos. Tem 10 gols esperados, né? Ou seja, o número de gols dele supera o número de gols esperados, o que é bom. Ele é o segundo em gols esperados, embora seja o artilheiro do time. Ou seja, o Gabriel tem mais gols esperados e menos gols de fato com ele, e ainda é cobrador de pênalti. Então o Pedro, em gols, tem um desempenho muito superior ao do Gabriel. 2 finalizações por jogo a cada 90 minutos, é o segundo nisso aí. 14,58 passes a cada 90 minutos, é o 25º do elenco nisso, tá? Participa pouco do jogo. 1,44 dribles a cada 90 minutos, é o 12º, também um dos jogadores que menos dribla. 3,5 toques na área. Eu achei que ele fosse ser o primeiro, cara, com mais toques na área a cada 90 minutos. Mas não é. É o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique tem quase o dobro. É incrível o poder ofensivo e a agressividade do camisa 27. É impressionante. O Pedro não tá no banco à toa, né? E uma assistência é o 10º do time na temporada nesses jogos aí, né, desse nível de importância. Bom, o que influencia o valor de jogador? Clube e a liga, ou seja, não adianta o jogador chegar num clube falido, por exemplo, no Corinthians. Eles chegam no Corinthians com qualquer valor e leva jogador. O Roger Guedes saiu do Corinthians muito barato e para completar o Corinthians só recebeu uma parte pequena do valor. Então, o clube interfere muito. E a liga brasileira também. Idade, posição, tempo de contrato, as valências, qual é o tipo de jogo dele, biotipo, apelo de marketing, a fase, histórico de base, histórico de lesões. Tudo isso interfere no preço do jogador. Aqui são os jogadores por posição mais caros do mundo. Então, jogadores mais caros do mundo, Haaland e Mbappé, 180 milhões cada, Vinícius Júnior, 150 milhões, o ponto esquerda mais caro do mundo. E aí vocês vão vendo que, conforme eles vão recuando dentro de campo, eles vão tendo seu valor reduzido. Então a posição do Pedro no mercado é a posição mais valorizada do mercado. Aqui o mapa de calor do Pedro, jogador que joga bem fixo, né? O Pedro tem passagem e recente histórico de seleção brasileira. Na verdade, ele faz parte de uma lista maior aí da seleção brasileira, faz parte do grupo e isso acaba o valorizando, sim. E esses aqui, gente, vamos falar um pouco do mercado. O mercado está um pouco diferente, né? Aqui são as ligas mais gastadoras entre 21 e 23 antes dessa janela. E a gente vê que a Premier League era quem sustentava o mercado. Durante esse período, a Premier League gastou 4 bilhões de euros no mercado a mais do que recebeu. Ou seja, ela sustentava
o mercado, o dinheiro do mercado vinha dela e se redistribuía, trocava uns mais, outros menos, a partir disso. Outras ligas vendedoras, umas ligas intercambiadoras, digamos assim, compravam e vendiam na mesma proporção. Para vocês terem uma ideia, na janela passada, a Premier League vendeu 1 bilhão e comprou 3 bilhões, com um saldo negativo de 2 bilhões. O que falta a gente entender dessa janela, que tem a Arábia Saudita como um novo entrante, gastando quase o mesmo da Premier League em relação a despesas versus receitas, porque quase não vende e comprou já 775 milhões de euros, é que a gente ainda tem uma semana e um pouquinho da janela da Premier League. Então a gente não sabe quanto que vai ser gasto nesse período. Geralmente o último dia de janela é uma loucura, tem cobertura 24 horas, é super legal. Então é possível que se gaste esse 1 bilhão para igualar a janela anterior. Mas a dúvida é, como a Arábia Saudita movimentou muito da janela anterior através do Newcastle, será que a Arábia Saudita estaria tirando esses investimentos da Premier para investir na sua? Ou será que ela está acrescentando na sua e mantendo seus investimentos em aporte na Premier? Isso a gente ainda não sabe. Isso faz toda a diferença na precificação do Pedro e de todo mundo do mercado. Eu vou explicar um pouco isso para vocês. O fechamento das janelas ele ocorre de uma forma diferente. A janela da Arábia Saudita termina só no dia 20, então até dia 20 você não pode dormir tranquilo aí, que pode sair jogador do teu time. E a da Premier já termina no dia 1º. Então a janela ainda promete. Ainda tem muita coisa de janela da Premier também. Mas aonde que eu quero chegar? Na cadeia de valor do futebol. Então, o produto do futebol é o jogo. Os insumos são jogadores, comissão técnica e estrutura física. Sendo que os jogadores eles são de alta diferenciação, ou seja, eles não são clonáveis, não é como, por exemplo, gado ou soja, falando de commodities, né? Não é, digamos, uma matéria-prima que você pode produzir em escala em curto período e ali, a partir dessa produção, você ter uma oferta maior quando o mercado tem mais dinheiro para aquilo. Então, como eles demoram muito para serem construídos aí ao longo da base até a sua formação, e eles não são clonáveis, então cada jogador tem caráter único, né? O Messi é só um. É por isso que ele vale tanto também. E a rápida obsolescência, ou seja, a carreira de alto nível do cara dura muito pouco. Então, o jogador de futebol é um insumo muito especial. Por isso que ele é tão caro. Então, a matéria-prima mais a matéria-prima limitada, essa limitação dessa matéria-prima, mais a injeção do dinheiro novo no mercado, pode gerar um movimento de inflação. Então, a gente vai analisar aqui daqui a pouco valores históricos de transferência, mas a gente, de repente, a partir desses valores, pode não chegar à conclusão correta. Ah, se fulano foi vendido por 20, então o Pedro vale 25. Mas a gente não sabe se o mercado de hoje inflacionou ou não ainda. A gente vai saber daqui a uma semana e um pouquinho. Se esse dinheiro é dinheiro novo ou se esse é um dinheiro realocado. Se for um dinheiro realocado, não tem porque tem inflação. Se for um dinheiro novo, fatalmente vai ocorrer a inflação. E aí vender o Pedro para comprar outro vai fazer o quê? Esse outro que você vai comprar sair mais caro e talvez créditos e débitos não valham a pena na medida que o Flamengo espera. Os centroavantes mais caros da história, né, na posição do Pedro, o Mbappé foi vendido por 180 milhões e o Darwin Núñez foi vendido por 80 milhões. O que tem em comum entre esses caras? Nenhum deles, atenção, nenhum deles, entre os centroavantes mais caros da história, saiu da América do Sul. Por quê? Lembra lá atrás, no primeiro slide? O clube importa. A liga importa. E para os europeus gastarem, eles querem ter a segurança que ele dá certo ali. E se os europeus não querem gastar em um jogador, por mais que ele nem quisesse ir para a Europa, o Zenit já vai pagar um pouco menos. Tá? Então isso também é comum. Tá? Então os maiores centroavantes brasileiros da história, ou seja, os mais caros da história. Tá? O Richarlison é o mais caro centroavante brasileiro da história, quase 60 milhões de euros. E o Endrick é o 10º aí, com 38 milhões de euros. Tá? Então, e vocês podem notar a idade que esses caras foram vendidos. De todos eles,
Só o Vitor Roque e o Endrick saíram do Brasil. E um saiu com 18 e o outro com 19. Na real, os dois estão por aqui ainda, mas saiu, digamos, foi transferido. Ou seja, o Pedro com 26 não se enquadra. Ele se enquadra nessas outras transferências de dentro da Europa. E nessas outras transferências de dentro da Europa tem uma diferença clara. Aqui o Pedro não está jogando na Europa. E a Europa tende a pagar menos para outros mercados, porque ela não tem aquele selo, aquela confirmação. E a passagem do Pedro pela Europa, digamos que não foi das melhores. Jogando no Brasil, os caras vendidos mais caros da história, o mais caro foi o Gabriel Jesus, com 32 milhões de euros. E o 10º mais caro foi ele, o próprio Pedro, 14 milhões de euros, na chegada dele ao Flamengo. Ou seja, o Pedro chegou para 14, ele entregou, né, retorno técnico bastante. O contexto dele foi complicado, sempre ali tendo que brigar por uma posição, por um prato de comida, mas ele entregou retorno técnico. O atual rei da América foi muito bem na última Libertadores e na última Copa do Brasil. Mas reparem aí como nenhum desses jogadores mais caros vendidos nessa posição, saído do Brasil, tinham perto da idade do Pedro. Só o Nilmar, que já tinha passado por lá antes. Então, isso tudo tem influência. As últimas grandes vendas do mundo na posição, nessa janela, foi o Harry Kane, de 30 anos, mas é uma estrela mundial, vendido por 90 milhões de euros. O Højlund, de 20 anos, do Atalanta para o United, 75 milhões de euros. E o Mitrovic, uma idade mais próxima do Pedro, 28 anos, saindo do Fulham para o Al Hilal. O Mitrovic jogava na Premier League. E aí tudo o que eu te falei ainda agora é reiterado. As principais vendas entre 23 e 30 anos na posição. Então a gente tem ali como 10º o André Piemonte, saindo do Inter para Sassuolo, 20 milhões. O Gioreques saindo do Coventry para o Sport por 20 milhões. O Arthur Cabral, esse é um bom balizador, 25 anos, saindo da Fiorentina para o Benfica. Já tendo o selo Europa, tendo a mesma idade do Pedro, e um histórico, digamos, semelhante, embora o Pedro seja o jogador mais validado por nós aqui no Brasil, né, do que o Arthur Cabral, por 20 milhões. O Moise Kean, por exemplo, saiu do Everton para a Juve por 30 milhões, numa recompra. Então, entendam como, digamos assim, o valor do jogador passa longe do preço da multa. Muita gente fala, vendam o Pedro pela multa. Gente, pela multa ele não vai, cara. Ninguém vai pagar a multa dele. A multa dele é o preço, digamos, do Mitrovic. Super validado, titular absoluto de vários clubes por onde passou, destaque absoluto dos clubes onde passou, dono da sua seleção. Gente, ninguém vai pagar isso no Pedro, tá? O Mitrovic é melhor que o Pedro? É, melhor que o Pedro. Então vamos lá, preço possível. Preço possível de arrecadar no Pedro. Colocando todos aqueles atributos. Clube e Liga, Pedro, Liga Clube A, mais Liga C. Idade, acima de 23 anos, idade C. Posição, centroavante. A é a posição mais bem paga. Tempo de contrato, tem bastante tempo. Então. Valências, ele tem dificuldade de pressionar, de trocar a posição na frente, se associar, o cara que se associa pouco. Então é C, as valências dele, até para um centroavante. A gente falou do Kane. Pô, o Kane é outro tipo de jogador. Ele faz um falso 9, faz o 9, sai da área, pressiona. Outro tipo de jogador. O biotipo dele é A, porque ele é forte, ele é alto e ele é rápido quando ele quer. Já mostrei vídeo aqui no canal falando que ele sabia fazer o que o Sampaoli quer que ele faça e fez com o Domenech, mas agora aparentemente não está disposto a fazer. O apelo de marketing é C, porque ele é, entre aspas, velho, ele não vai ter tanto apelo. A fase é C, muitos anos na reserva, né? Exceto um pequeno período do ano passado. Histórico de base é A, ele sempre chamou atenção. O histórico de lesões é B. Ele tem lesões graves no passado, gravíssimas, mas ele está estável. Então, chegando na conclusão, o valor dele mínimo seria 20 milhões de euros, pelo que o mercado pagaria, e o valor ótimo, 30 milhões de euros. Gente, é loucura imaginar receber mais que isso. Se essa proposta de 25 milhões de euros, que de acordo com o jornalista Mauro César Pereira, ainda não chegou, se essa proposta de fato chegar,
ela é sim uma proposta passível de ser aceita. O Pedro, ele não quer mais ficar no Flamengo há bastante tempo. E ele em campo fala isso desde antes do Sampaoli. Ele teve um período muito bom com o Dorival, que foi com a lesão do Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique não tivesse se lesionado, talvez o Pedro nunca tivesse sido titular do Flamengo absoluto, como foi no fim do ano passado. Vamos lembrar que o Dorival, primeiro, quando o Pedro se lesiona, ele tenta o Vitinho, depois ele tenta... Vai me falhar agora que ele tentou, acho que foi o Lázaro, e só depois ele tenta o Pedro. E aí, quando o Pedro entra, ele coloca o losango e a mágica acontece, o resto é história. Só que o Pedro sempre teve, e se ficar no Flamengo, vai continuar tendo dificuldade para ser titular, e muitas vezes até de uma forma injusta. O Gabriel nem se justifica na atual temporada, como eu já falei aqui. Como eu disse, estou dando uma opinião técnica que não tem viés, né? E assim, se você não gostar, paciência. Eu estou aqui tentando te mostrar e provar por fatos e dados o que eu estou falando. O Pedro aparentemente quer sair, a proposta, se vier, é ótima, e sim, na minha opinião, é caso de vender sim, o ciclo precisa rodar, os problemas, os focos de problema precisam girar, e o Pedro foi muito bem enquanto durou, mas não está mais disposto a entregar aquilo que o clube precisa. Talvez contratar uma revelação bem mais barato e que faça um trabalho de tentar conquistar seu espaço de uma forma mais natural e com menos, digamos, imposição pelo seu espaço. Talvez isso seja o que o clube precisa no momento. Tá bom? Independente do técnico. Já, então eu prefiro que o Sampaoli saia. Tudo bem, cara, não muda nada. Não muda nada. O Pedro só foi titular ali com poucos técnicos, Dorival e Vitor Pereira. Com o Vitor Pereira ele foi titularíssimo e vocês não pediram pro Vitor Pereira ficar. Né? Então, assim, gente, vocês torcem pro Flamengo, pelo que eu entendo. Então, eu tô dando opinião aqui se eu fosse dirigente do Flamengo, tá? Não é amante do Pedro, amante do Gabriel, amante do Sampaoli ou do Dorival. Isso pouco importa, tá bom? Esses caras passam, o clube fica, tá bom? Então, muito, muito obrigado e eu fui.